Osasco havia uma condição específica. Como as fábricas já tinham um certo tempo, havia uma classe operária mais estratificada. E uma parcela significativa dos trabalhadores de Osasco trabalhava e estudava. Então eram as pessoas que estavam também habituadas a pensar, a refletir. E isso fazia com que o nível de consciência crescesse. Então, o fato de a ditadura estar roubando vários direitos dos trabalhadores, arrochando o salário, caçando o direito à estabilidade no emprego e outras coisas mais, foi fazendo com que os trabalhadores se revoltassem. Bom, além disso, havia um clima internacional de insubordinação contra o capital. Tudo isso contribuía para formar este clima de insatisfação e havia mesmo uma expectativa de que no Brasil se poderia derrubar a ditadura e, quem sabe, se chegar a uma revolução socialista. Isto, em certos ambientes, de fato existia. Não apenas no universitário, mas em certos setores operários também existia esta vontade de mudança da sociedade brasileira. Aquele movimento de Osasco teve início com a formação dos movimentos de oposição sindical em São Paulo e em Osasco, no ano de 1967, num combate aos pelegos colocados pela ditadura militar, que eram os interventores. E a chapa de São Paulo foi derrotada, mas a de Osasco, com base na comissão de fábrica da Cobrasma, foi amplamente vitoriosa. Isso começou a mexer com o movimento sindical e, em seguida, se inicia, com o apoio das várias oposições que existiam na Grande São Paulo, uma luta contra o arrocho salarial que a ditadura militar vinha impondo através de decretos-leis. E isso fez com que se criasse, no ano de 68, um movimento chamado MIA, Movimento Intersindical Anti-Arrocho, que programou para o dia 1º de maio uma manifestação na Praça da Sé. Ali foi montado um palanque e os pelegos caíram na besteira de levar para o palanque um governador biônico, Roberto de Abreu Sodré. A massa não tolerou aquilo, vaiou e começou a jogar coisas que encontrava no chão em cima do palanque, expulsando o Abreu Sodré e os pelegos do palanque. Revoltada, essa massa derrubou o palanque, tocou fogo e depois saiu em passeata pelas ruas da cidade protestando contra o arrocho salarial. Quer dizer, isso vinha num clima crescente de contestação contra o arrocho salarial. Por isso, a greve de Osasco e de Contagem no mês de junho, julho, ela se deu neste clima crescente, na luta contra o arrocho. Essas empresas, Cobrasma, Brown Boveri, Braseixo e depois da Grande Belo Horizonte, elas estavam cobrando o reajuste salarial de acordo com o arrocho que tinha acontecido. Mas aconteceu algo assim que não se esperava. O comando de greve de Osasco decidiu ocupar a fábrica. E isto foi o enfrentamento que a ditadura militar não tolerou. Isso fez com que toda a tropa, a cavalaria, tanques, todos fossem colocados em frente à Cobrasma e na tentativa de ocupação da Cobrasma, que chegou a haver uma certa invasão e enfrentamento, os trabalhadores ameaçaram explodir a fábrica. Aí houve uma negociação que permitiu com que os trabalhadores saíssem sem ser mais agredidos e depois, a partir daí, os militares ocuparam o sindicato, prenderam vários dos seus dirigentes, prenderam muita gente, caçaram novamente os sindicatos e depois acabaram caçando a mesma comissão de fábrica e nomeando novos interventores. Não apenas a fábrica da Cobrasma, da Braseixos, uma série delas foram parando. Foi um movimento extraordinário. Quer dizer, o movimento pegou Osasco como um todo. Eu não teria condições de dizer a quantidade de gente, mas Osasco parou. Então nós tivemos do AI-5, que veio logo em seguida, depois daquele movimento operário e dos grupos
de resistência armada que foram se criando naquele ano, veio o AI-5, que veio para reprimir tudo isso. Então, a classe operária também foi, digamos, esmagada durante muitos anos. Mas aqui é bom que fica claro uma coisa. Esta classe operária que foi impedida de falar e de se manifestar publicamente, ela não ficou parada. Que o trabalho de base, de organização miúda dentro das empresas foi se fazendo. O verdadeiro trabalho de formiguinha foi se desenvolvendo, procurando mostrar para os trabalhadores que era preciso acreditar na sua força, mas na sua força organizada e consciente. Experiências dessa natureza foram ocorrendo, e isso era fruto de um trabalho miúdo de conscientização que era feito pelas oposições sindicais, era feito pela pastoral operária, pelas comunidades eclesiais de base, era feito pelos pequenos grupos de partidos políticos que resistiram e começaram a investir na base. Um trabalho de resistência que foi sendo criado por todos esses movimentos que nós fazíamos de forma clandestina, que tinham apoio dessas entidades que resistiam, que defendiam a justiça, que defendiam os direitos dos trabalhadores de se organizarem e de se organizarem para serem conscientes e exercerem o seu protagonismo.